Boa noite, igreja, graça e paz a todos, amém? Quero já agradecer a todas toda a homenagem, todas as homenagens que recebemos hoje, felicitações. Hoje foi um dia que eu me emocionei desde manhã, e eu não sou de estar me emocionando, mas eu fiquei pensando no dia de hoje, esses 3 meses que nós passamos, em especial diretamente lá em casa, principalmente de sofrimento que eu passei, céu, em uma enfermidade com dores, é onde a gente percebe que a gente nem pensa, a dor não deixa a gente pensar direito. E a gente recebia muita manifestação de carinho, de oração, e eu sei que Deus é quem cuida, mas é muito importante nós demonstrarmos isso um ao outro, mostrando que Deus é quem cuida mesmo. Que Ele nos escolheu exatamente para isso, a demonstrar que Ele cuida, usando a nossa vida para cuidar um do outro. Jesus disse que eu sou Senhor e Mestre, vocês me chamam de Senhor e Mestre, e eu sou, então eu estou lavando o pé de vocês, para que vocês lavem os pés uns dos outros. Eu sou Senhor e Mestre, e o mundo trata os senhores e mestres fazendo assim, né? E eles não cuidam, eles não servem. Eu sou o Senhor de vocês, Mestre de vocês, e eu cuido de vocês, eu sirvo a vocês. Então, a demonstração de servir um ao outro é demonstrando que Deus cuida de nós. Amém? Queremos agradecer, nós pastores da igreja, queremos agradecer, louvar a Deus. Isso demonstra que há em nosso coração o amor de Deus. Amém? Há em nosso coração o amor de Deus. Apesar de muitas dificuldades que passamos, muitas limitações, muitas falhas que temos, mas há em nós, isso que é muito mais importante, o amor de Deus em nossos corações. E isso que é mais importante do que as pequenas falhas e dificuldades que nós passamos. Amém? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, para que possamos prosseguir, caminhar, que Deus nos abençoe também nessa palavra e possa também alcançar o nosso coração nesta noite. Em nome de Jesus. Amém? E nós vamos ler a palavra de Deus no livro de 1 Timóteo, capítulo 3. Do versículo 1 até o versículo 7. 1 Timóteo, capítulo 3. Versículo 1 ao versículo 7. Quem encontrou, amém? Capítulo 1. E se você altiar um pouquinho mais, porque eu não posso passar muito aqui. Só um pouquinho, por favor. Só um pouco. Que eu possa me ouvir melhor. Só um pouquinho. Capítulo 3, versos de 1 ao 7, diz assim a palavra de Deus. Amém, todos? Todos acompanhar aqui por aqui também. Tá, ok. Estou me ouvindo agora. Obrigado. Esta é a palavra fiel. Se alguém deseja um episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não é óbvio, para que ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Que Deus assim abençoe a sua palavra nos nossos corações. Amém? Poder sentar. Deixa eu me emprestar.
Então hoje, pela manhã, nós falamos também dessa palavra, sobre essa palavra, baseado nessa palavra. E também pela noite, nós vamos falar também baseado nessa palavra, sobre o tema, o pastor e o seu chamado ao ministério pastoral. O pastor e o seu chamado ao ministério pastoral. Então, e o texto aqui é uma carta que foi endereçada a um pastor mais maduro, que era o apóstolo Paulo. Agora enviou uma carta a um pastor mais novo, que era Timóteo. E nesse contexto dessa carta havia uma preocupação. E o apóstolo Paulo até incentiva dizendo: olha, não despreze o dom que há em ti. Ou seja, o dom da palavra, o dom pastoral. E Paulo incentiva porque em algum momento ele poderia fraquejar da obra que foi designada por Deus para que ele realizasse. E aquele incentivo não era dizendo: olha, Timóteo, na verdade ele estava afirmando: Timóteo, confirma, ou seja, permaneça naquele chamado que Deus fez. Porque um dia nós oramos por ti e nós vimos o testemunho de Deus sobre a sua vida, sobre o ministério que o Senhor fez. Então, não despreze o dom que há em ti. Ou seja, não falhe nesse chamado. Não despreze, não fique para trás do chamado que o Senhor fez para você. E o contexto também mostra que Timóteo era novo de idade e novo também no ministério. E isso faria com que ele pudesse ficar inibido com relação à obra de Deus. Porque havia muita perseguição, muita afronta e muito combate, principalmente naquele momento. Combate de perseguição, combate de judaizantes, combates espirituais, físicos. Ele tinha combates físicos. Ele não era tão forte em termos de saúde. Então também tinha esses combates. Então Paulo tinha várias preocupações com ele. Mas em especial para que ele se mantivesse firme no chamado, no propósito pelo qual Deus o chamou. Então é sobre isso que nós vamos falar um pouco nesta noite. Então Paulo disse a Timóteo: quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. O episcopado é o ministério pastoral, de liderança da igreja, em especial da administração da palavra, quem está responsável para ministrar e ensinar a palavra, e responsável para dirigir e conduzir a igreja do Senhor. Por que ele diz excelente obra? Porque neste mundo é a obra mais excelente que alguém pode cumprir e fazer. E por que é a mais excelente? Até pela manhã eu falei sobre isso, e alguns dias também. E fui ler sobre a frase desse pastor. E esse pastor foi Billy Graham, que morreu há algum tempo atrás. A frase dele necessariamente não estava dizendo que ele ia se rebaixar para ser um presidente dos Estados Unidos. Ele estava dizendo, o que ele diz na frase é: não deixarei de ser embaixador do reino dos céus para ser presidente dos Estados Unidos. Então Billy Graham disse isso porque para ele ser pastor era muito mais excelente do que ser o presidente da maior nação do mundo, considerada a maior nação do mundo. Então, para um pastor, é a obra mais excelente. Paulo vai dizer: excelente obra almeja, excelente obra deseja. Por que ele é excelente? Porque é uma obra que vai cuidar de vidas. Nessa pandemia, nós observamos que quem está em foco nessa pandemia? Quem está em foco e em xeque e diretamente ligado e vamos dizer assim, na possibilidade de ser infectado pela pandemia, pelo vírus? Os médicos, não? Os médicos estão diretamente ligados e eles estão... por que essa obra deles também é excelente? Porque está tratando de vidas. Eu até citei pela manhã que o Congresso toda hora fala 470 e de lá exatamente até a unidade das pessoas que morreram, dos óbitos. 470, não sei o que. Para mim, eles não estão muito preocupados com vidas. Agora os médicos estão. E os pastores também. Uma excelente obra almeja.
uma excelente obra de exemplo, porque estão para cuidar de vidas, e cuidar de vidas, e as pessoas vão ter vida aonde? Eles são responsáveis de conduzir pessoas a Cristo, porque só em Cristo a pessoa pode ter vida. E permanecer cuidando, ensinando para mostrar para essas pessoas, para que elas que tiverem encontro com Cristo, que só permanecendo com Ele, eles conseguem desfrutar da vida e anunciar o reino de Deus, da vida que foi restaurada neles. Então os pastores têm uma excelente obra, cuidar para que elas encontrem Cristo e cuidar para que elas permaneçam em Cristo. E assim elas estão aí, vivendo no reino de Deus e anunciando o reino de Deus, pelo qual o pastor foi chamado. E não só o pastor, mas todos aqueles que foram chamados. Mas o pastor está numa responsabilidade um pouco maior, porque tem que cuidar daqueles que vão anunciar o reino de Deus para o mundo. Então o pastor é o ministério pastoral. Uma excelente obra. Então, mas aí o apóstolo Paulo diz: quem quer isso, quem deseja essa obra, ele está dizendo para Paulo que é responsável de conduzir alguém que ali tem a aptidão, mostra a aptidão para esse chamado. Para alguém que está na obra ali, já está demonstrando que tem aquele chamado, aquele dom. E aí Paulo vai dizer: mas há um critério. Deus não chama à toa. Deus não chama um pastor e faz dele e deixa que ele seja menos criterioso do que essas características que Paulo coloca aqui. Só convém também que ele seja o quê? Irrepreensível, marido de uma mulher, que seja sóbrio, que seja o quê? Honesto, que seja hospitaleiro, que seja apto para ensinar, não dado a vinho. Olha, nós vamos lá falar sobre isso aqui. Olha o critério e o padrão como é alto. Uma pessoa nessas condições aqui é colocada, geralmente quando uma pessoa que é honesta, né, e bota na internet, aí a mídia vai lá, como se a humanidade não deveria ser honesta. Como se o ser humano não deveria ser, ou seja, quando um tem uma característica, ele é colocado no pedestal, porque a humanidade não tem essa característica normalmente. Então, o padrão é alto. Então ele vai dizer para Timóteo, o padrão é alto. Seja hospitaleiro, marido com a sua mulher, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, não avarento. Avarento tem o mesmo sentido, né? De torpe ganância, de ganhar muito, ou buscar ser rico por ser rico. Não buscar ser rico para abençoar, mas por ser rico. Que governe bem a sua casa, porque como cuidará da igreja de Deus, que ele vai cuidar, guardar. Como é que ele vai fazer da igreja de Deus se ele não cuida da dele, que é menor? Lá é o padrão para cuidar. E a ideia de irrepreensível, irmãos, não é que o pastor é perfeito, porque ele não é. Só temos um que é perfeito, que é o Supremo Pastor, que é Deus, que é Jesus. E ele diz: tenha esse padrão, que Pedro vai dizer isso: quando o Supremo Pastor aparecer, ouvir, ele vai dar para você a coroa de glória. Então, e aí eu quero falar sobre esse chamado, o pastor e o seu chamado ao ministério pastoral. A resposta ao chamado é uma atitude de total confiança e submissão a Deus. Ou seja, quem responde ao chamado pastoral, ele está totalmente convicto e confiante e submisso ao chamado do Senhor. Por que é totalmente submisso e confiante no chamado de Deus? E até deu o exemplo pela manhã, que é como alguém que vai casar. Eu vai falar sobre isso ontem. Alguém que vai casar, se ele olhar as dificuldades e se mostrar as dificuldades e os desafios, ele não entra. Dificilmente entra. Só que na perspectiva do casamento, ele olha o que é maravilhoso e que de fato é. No ministério pastoral não tem nenhum glamour. A ideia de glamour, como o mundo mostra. O glamour que tem no ministério pastoral é ver vidas salvas. Esse é o ibope. É ver pessoas convertidas
se aproximando de Jesus, e para isso, ele para aceitar esse chamado, ele tem que ter uma vida totalmente confiante e submissa ao Senhor. Deus, eu vou fazer, porque particularmente, pessoalmente, ele não teria uma força de resolver nada, ele não teria uma capacidade, mas então ele responde ao chamado de Deus. E por que ele responde? Pelo padrão de vida exemplar que requer do pastor. Por esse padrão aqui, humanamente, ninguém consegue. Ninguém consegue ser um exemplo de uma casa e de uma igreja e assumir esse padrão que é exigido por Deus, se ele não confiar totalmente em Deus, se ele não confiar e não ser submisso totalmente ao chamado do Senhor. O padrão é alto, e olha o padrão: convém que ele seja irrepreensível, seja marido de uma só mulher. E aqui, eu até falei isso pela manhã, que, ó Timóteo, no contexto judaico, né, se alguém quisesse ter duas, já está fora, tá certo? Se alguém quisesse ter, naquele contexto lá, poderia. Outras religiões tinham, outros líderes tinham várias famílias, e mesmo assim poderia ser líder de uma determinada religião. Aí Jesus vai dizer, através de Paulo para Timóteo: epa, para ser pastor da igreja do Senhor, não, marido de uma só mulher. Até porque o Senhor, quando iniciou a família lá, ele iniciou com um homem e uma mulher. Ele não iniciou com um homem e um harém. Até os animais não foi feito com harém, apesar que hoje os animais têm harém. E homens também. Mas o pastor, ele então responde com total confiança e submissão ao chamado do Senhor, porque o padrão é alto, o padrão é excelente, e requer um pastor. E como é que ele vai conseguir? Só em Deus. Só em Deus ele se mantém com uma mulher na cabeça, na própria vida, com compromisso. Só em Deus ele é hospitaleiro, ele é honesto, ele é sóbrio, porque normalmente os homens não são sóbrios. A ideia aqui é diferente do bêbado. O sóbrio é diferente do bêbado. O bêbado, ele diz uma coisa, daqui a pouco ele já esqueceu do que ele diz. Ele diz porque ele está bêbado. E o sóbrio não. Não dado ao vinho, que era normal lá, normal, o pai de família, os líderes religiosos, as festas, era regada a isso mesmo, mas o pastor, ele ia se conter e não dar ao vinho. Ele poderia até tomar, mas não dar, porque no que ele era dado a bebida, ele poderia, naquele momento, deixar de ser sóbrio. O que mais? A sua família teria que ser padrão, e padrão não é perfeito. Padrão é uma família exemplar, que busca, se errou, corrigir pela palavra de Deus, mas deve ser um padrão, deve ser excelência, deve ser com excelência. Então, alguém que foi chamado, que responde a esse chamado, ele tem total submissão e confiança em Deus. E aí, irmãos, para esse padrão, é a mesma resposta de Pedro. Pedro, ao entrar no ministério pastoral, e todos os outros apóstolos se tornaram líderes, quando ele vai responder ao chamado de Jesus para liderar as ovelhas do Senhor, Jesus vai perguntar: Pedro, tu me amas? E que Pedro responde: sim, é verdade. No início do ministério pastoral, se alguém deseja ser pastor, diz: não, eu desejo essa episcopado. E aí Jesus vai perguntar: tu me amas? De repente nós possamos dizer: amo, Senhor. Se Jesus perguntasse a segunda vez: tu me amas? Amo, Senhor. Na terceira vez, já é para a pessoa refletir. Refletir com seriedade. Saber se o que ele está respondendo, ele está respondendo da boca para fora. Se o que ele está falando não tem a ver com uma palavra de resposta rápida. Se tem a ver com uma reflexão e um compromisso sério. Então Pedro respondeu a terceira vez: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo.
E para iniciar, irmão, para iniciar o ministério pastoral, ninguém tem experiência. Só entra porque confia. Só responde positivamente porque confia em Deus. Porque ele está iniciando. É igual um casamento, só responde positivamente porque ele confia que vai dar tudo certo. Ele confia que os problemas vão ser menores do que as bênçãos. E no ministério pastoral também é assim. Então, o chamado pastoral, a resposta ao chamado pastoral é uma atitude de total confiança e submissão ao Senhor pelo padrão. O padrão é alto, porque o pastor só vai compreender com clareza à medida que ele se compromete com a obra. Olha, no início o pastor não sabe com clareza. Então o pastor falou pela manhã aqui, que no início do seu ministério, ele disse que foi fazer a primeira pregação, ele foi pregar no presídio, ele leu uma carta que ele fez. Uma mensagem que ele fez. Foi pregar o primeiro sermão no púlpito mesmo. Ele batia como quem está com tremendo de frio, com calafrio. Porque no início só dá para responder com confiança em Deus. Porque não tem experiência. Mas a experiência vai vir com a medida do compromisso que se faz. Então alguém que responde, ele responde trabalhando. Ele não responde esperando. É igual quem vai produzir numa colheita, numa roça. Ele não vai esperar em Deus sentado. Ele confia em Deus, é plantando. E ele planta quando não está chovendo. Ele planta próximo da chuva, confiando que a chuva vem. É por isso que há produtores que eles têm época em que eles perdem bastante, mas tem época que também recuperam tudo, porque eles confiam que vai chover. E o pastor, ele vai tendo experiência, ele vai compreendendo as coisas na medida que ele se compromete. Ele sente o chamado de Deus, e na verdade ele sente o chamado de Deus trabalhando. Ele não sente o chamado de Deus parado, sossegado, salvo e sossegado. Ele não sente. Na verdade, Deus chama na medida que a pessoa está trabalhando. E o dom, ele é discernido na medida que se trabalha, que se compromete. Por isso muitas pessoas nas igrejas não sabem, pastor, qual é o meu dom? Irmão, só vai descobrir você trabalhando, você fazendo, você agindo como discípulo de Jesus. Então o pastor só vai compreender melhor o seu chamado à medida que ele se compromete mais. E Paulo, quando chegou na cidade de Lida, e olhou Timóteo, um jovem, um adolescente, viu nele, e ele viu, não era só que ele era um bom pregador, talvez fosse isso. Paulo não, o texto não diz, só diz que ele tinha um bom testemunho das pessoas, da cidade. É provável que ele tenha se convertido na primeira viagem missionária de Paulo, e na segunda ele já olha Timóteo em destaque na igreja, em destaque na sociedade, porque diz o padrão aqui também que ele tem que ter bom testemunho dos de fora. Ele não pode ser só o queridinho da igreja. É claro que a igreja tem que o amar e apoiar, porque se a igreja não apoiar um pastor, pensa num cidadão triste, viu? É igual a esposa dele não apoiar ele e a família. Ele, por mais esforço que ele tenha, parece que nada a produtividade. Então Timóteo já tinha um bom testemunho dos de fora, mas a experiência veio quando ele estava trabalhando. Então o chamado, na verdade, a resposta ao chamado, ele primeiramente ele confiança em Deus, mas a experiência vai dando à medida que a pessoa trabalha, à medida que a pessoa se envolve e se compromete com o chamado de Deus. E aqui eu quero dar um exemplo, no capítulo 1 Timóteo capítulo 4, de 9 até o 16, capítulo 4, 9 até o 16, ele diz assim: esta é a palavra fiel e digna de toda aceitação, porque para isto trabalhamos e lutamos pois esperamos no Deus vivo. É aí?
Não. Esperamos no Deus. Não, tudo bem. Esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente os dos fiéis. Ninguém despreza a tua mocidade, mas ser exemplo dos fiéis na palavra, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exorta, ensina, até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia e por imposição das mãos do presbitério. Medita nessas coisas, ocupa-te nelas, para o teu aproveitamento e para o ministério e a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Então Timóteo está aqui trabalhando e tendo experiência, e Paulo vai tornar a confirmar: olha, Deus te chamou, e a tua perseverança, o teu maior comprometimento vai mostrar que Deus te chamou mesmo. No início tu entrou confiando, porque ouviu o chamado de Deus, mas agora a tua perseverança, o teu trabalho vai mostrar que de fato Deus te chamou. E é necessário, irmão, às vezes, a palavra de alguém, porque talvez alguém está desmotivado, alguém está abatido pelas circunstâncias, e Timóteo é essa pessoa, Paulo é essa pessoa na vida de Timóteo. Às vezes a igreja é na vida do pastor, às vezes, na maioria das vezes, o pastor é na vida da igreja, na vida de um, de outro, de um casal, de um que está sendo chamado para o ministério pastoral, de um que está sendo chamado para ser missionário, para ser um evangelista, para ser um líder de célula. É assim que Deus faz, é assim que Deus confirma a vocação. E aqui quero dar o exemplo de Davi. Davi, quando Deus chamou para ser rei de Israel, ele estava onde? Quando Samuel vai lá na casa dele, onde é que ele estava? Ele estava no campo trabalhando. E Deus vai lá na casa de Jessé e unge o rei. Aí ele diz: unge o rei, não disse que era Davi. Unge o rei de Israel, que é um dos filhos de Jessé. Ele chega lá na casa de Jessé e diz: é esse aqui, é Eliabe. É Aminadab. Aí vai até o sétimo. E Deus diz: não é. Para Samuel era. Mas Deus vai confirmando no coração dele: não é esse, não é esse, não é esse. Está faltando mais alguém? Tem um, está lá no campo, ele está trabalhando. Ele está cuidando das ovelhas. Então Samuel vai dizer: ninguém vai jantar enquanto ele não chegar. Irmãos, eu falei isso aqui pela manhã, e quer dizer isso para os irmãos. Davi não era melhor do que os seus irmãos, nem seu pai, mas ali havia um chamado para uma liderança que era ser rei de Israel. E veja a importância daquele que estava lá no campo, e não a importância dele por ser ele, mas a importância do chamado dele. Está compreendendo o que eu estou dizendo? A importância não por ele, ser Davi, não por ele ser um pastor de ovelha, mas olha o cuidado de Samuel: ninguém janta enquanto ele não chegar. Isso aqui tem a ver com o chamado de Deus, não necessariamente das pessoas, mas o chamado de Deus. Como o padrão é alto, e veja que nem Jessé faz a objeção, até porque quem estava chamando ali era o sumo sacerdote, era alguém que estava liderando o povo de Israel. Percebe que não havia essa questão política de ministério público, de presidente e de senado, não tinha isso não. Era o líder de Israel, político, religioso, era Samuel. E ele chega lá na casa de 17, ninguém janta, porque Deus está escolhendo o novo rei de Israel. E o que quer dizer com isso? Que Davi chega do campo, vai jantar, é ungido rei, e ali ele é ungido rei e não compreende muita coisa. Você que é chamado para ser pastor, no início, só que você está compreendendo é o seu compromisso com Deus. Mas durante a trajetória, e assim nós também como servos de Deus, que alguns que não são pastores, a maioria não são,
E nem são chamados para serem. Mas é durante a trajetória que nós vamos observando com clareza que maravilha foi essa de Deus nos chamar. No início nós só imaginamos que nós íamos ser salvos. Amém? Sair do pecado, do mundo de pecado, da bebida, sei lá, de tudo enquanto não prestava. Nós compreendíamos assim. Mas à medida que nós vamos trabalhando e Deus vai trabalhando em nós vamos entender que não foi só a questão de ser salvo. Essa foi a principal, a verdade. Mas Deus nos chamou para também salvar outros. Através de nós salvar outros. Então Davi, quando é ungido rei, e olha a seriedade, a questão de ser chamado para o ministério pastoral, ele não compreende muita coisa. Mas aí depois que ele se torna rei, depois que ele se torna experiente rei de Israel, aí o Salmo vai mostrar tudo o que ele entende de Deus. O Senhor é o meu pastor, olha o que ele diz. Não é isso? Esperei com paciência no Senhor. Ele escreveu isso no início, ou ele escreveu já com a parte do fim? No fim. Então, quando se responde ao ministério pastoral, se responde com confiança em Deus, em submissão. Senhor, eu estou aqui para servir. Mas a experiência vai trazendo clareza. E a clareza ela vem com o serviço, com o compromisso. Quanto mais compromisso com Deus, mais claro ficam as coisas. Quanto menos compromisso com Deus, mais obscuro ficam as coisas. Não por causa de Deus, mas por causa da falta de compromisso. Da falta de responsabilidade com a qual nós assumimos com Deus. O chamado pastoral, a resposta ao chamado pastoral, é uma forma de como o pastor compreende como Deus lhe vê. Verdade. A resposta a este chamado é uma forma como o pastor compreende como Deus lhe vê. E como é que Deus vê? Como é que Deus nos vê? Entenda isso. O pastor, Deus chama o pastor. E por que ele chama o pastor? E é interessante que ele não chama qualquer um. Tá certo? Para ser pastor. Ele chama o pastor para ser o padrão da igreja, não é não? O pastor não é o padrão da igreja? É verdade. Então, por que ele chama? Como é que o pastor deve compreender isso? Primeira coisa, um homem arrependido. O pastor, para ser pastor, primeiro ele tem que ser salvo, não é não? Ou não? Dá para ser pastor sem ser salvo? Vocês acham que não tem pastor sem ser salvo? Tem ou não tem? Não tem mesmo, verdade. Mas tem gente na posição de pastor que não é salvo? É bem provável. Mas não dá para ser pastor sem ser salvo. A primeira coisa que Deus vê, e o pastor também compreende isso, é de um homem arrependido. Timóteo, quando Paulo olha para ele, Paulo não olha só um homem eloquente, não olha só um bom pregador, não olha só um bom missionário, mas olha o que ele olha. O texto diz lá em Atos dos Apóstolos, que ele tinha bom testemunho da cidade. Então, quando Paulo olha, diz: esse é crente. Tá? No bom termo da palavra. Esse é crente. Esse é um homem arrependido. Esse é um homem comprometido com Deus. E como se observa isso, irmãos? É na obra. Não dá para se observar se alguém é arrependido só em alguns momentos, não. Dá para observar se é arrependido durante a trajetória. Então o que Deus vê e como o pastor vê? Se Deus chama um pastor, primeira coisa, ele cumpre: meu Deus, o Senhor me observa como um homem arrependido mesmo, convertido. E é o que Paulo vai dizer em Atos capítulo 9, quando ele cai do cavalo, lá no versículo 6, do 3 ao 6, capítulo 9, 3 ao 6, a conversa dele com Jesus. Paulo, capítulo 3 vai dizer isso, versículo 3. Paulo, quem é Senhor? Olha, ele caiu do cavalo e ele já está bem quebrantado ali, né? Bem arrependido.
já o Espírito de Deus já movendo ele para que ele se converta. Paulo, tu está lutando contra mim. Quem é, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegue. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Olha a mudança. Vai para a cidade, lá na cidade vão te dizer o que tu deve fazer. Porque você vai ser para mim um instrumento para salvar os gentios. Então ele já começa o quebrantamento. Ele começa a perceber em Paulo o arrependimento. Deus deu o arrependimento dele e converte o coração dele. E agora Paulo também está arrependido, e além de arrependido, ele pergunta: o que o Senhor quer que eu faça? E está arrependido e comprometido. Ou seja, ele não está só arrependido, ele está convertido e agora está comprometido. O Senhor quer que eu faça? Vá para a cidade, na cidade vai te dizer o que tem que ser feito. Então, como o pastor vê como Deus lhe olha? Como ele percebe? Um homem arrependido, um homem convertido, um homem disposto a servir. O versículo 6 vai dizer isso. E aí é interessante que quando Jesus também vai perguntar para os discípulos, se os discípulos também queriam ir embora na hora que a pregação ficou mais difícil, e aí é uma lição para os pastores, para quem almeja o episcopado, que até falei pela manhã já no início, que a primeira bala, a primeira flecha, a primeira pedra, a primeira bomba, tudo ela pega e respinga no pastor. Não respinga não, ela pega direto nele. Tá certo? É ele que pega a primeira, como diz em Adelaide, a primeira bala. Então o apóstolo Paulo estava comprometido, e os discípulos agora vão dizer para o Senhor Jesus: Senhor, para onde nós vamos? Então o pastor, ele é arrependido, e ele é comprometido, para servir. O pastor está comprometido para servir, para ser Jesus ser o exemplo dele, e ele ser o exemplo da igreja. E Jesus mostrou como era o exemplo. Apesar de ter toda a autoridade, foi aquele que disse: olha, o mundo mostra a sua autoridade massacrando as pessoas, né? Mostrando que tem poder, né? Fazendo as pessoas se servir das pessoas. Eu sou o Senhor e mestre, estou servindo vocês. O pastor também, ele é colocado na posição de liderança para servir a igreja. Não é para ser subserviente à igreja, mas para servir a igreja. Tá certo, igreja? Entenda bem, não é? Servir não é a mesma coisa que ser subserviente. Até porque ele é colocado na posição de líder, e Jesus é o exemplo: olha, eu sou servo, eu sou o Senhor de vocês e sirvo vocês. Só que eu não sirvo no que vocês querem, eu sirvo naquilo que é necessário para a vida de vocês. Então o pastor, ele compreende que Deus o vê como um homem arrependido, como um homem comprometido para servir, homem que não eram melhores ou piores um do que o outro, mas pessoas que foram chamadas por Cristo para realizar através dele. Cristo chamou para realizar através dele a obra do Senhor, nele e através dele a obra do Senhor neste mundo. E aqui, esses homens arrependidos, esses homens convertidos e que responderam ao chamado de Deus. E aqui eu quero contar o exemplo de como era que alguém chamava um discípulo em Israel. Como é que se tornava um novo líder, um escriba, um fariseu em Israel. E Paulo vai até dizer isso: olha, eu sou um fariseu dos bons. Eu aprendi a ser fariseu lá no pé de Gamaliel, lá na escola de Gamaliel, e ela era a escola melhor de Israel, vamos dizer assim. Então, como um discípulo, como um líder, como um pastor em Israel, um líder religioso em Israel era escolhido. E Jesus vai fazer essa analogia com relação aos discípulos. Os discípulos agora são convertidos, os discípulos agora são comprometidos, e os discípulos agora são homens
onde Deus realizou a sua obra e mandou eles também que essa obra fosse realizada através deles. E aí Jesus vai dizer, olha, eu escolhi vocês. Aí João capítulo 15. Eu escolhi vocês para que, não foi vocês que me escolheram, na verdade, né? A gente começa assim, não foi vocês que me escolheram. Eu escolhi vocês para que vocês vão e deem frutos. Porque ele está falando com os discípulos. É claro que ele está falando com todos os discípulos. Mas no contexto de ser pastor, é o chamado pastoral, Jesus, na cultura judaica, os discípulos, os mestres, chamavam os melhores alunos. E os pais das crianças escolhiam, havia aquela escolha. Os pais das crianças escolhiam os melhores mestres, melhores professores. É assim que era. Ou seja, se tem um aluno que tem destaque, como nos dias de hoje, por exemplo, as faculdades oferecem logo uma bolsa, né? É assim? Se ele é um aluno que tira nota 5, nota 6, nota vermelha, tem faculdade que quer ele, só se ele pagar em cara, né? Não? Verdade. Agora, se ele é um aluno nota 10, a faculdade, opa, traz esse aluno para cá, para dizer que a faculdade que é boa. Já aconteceu algumas vezes. Deu um exemplo de um aluno que tirou uma nota máxima, quase todas as notas máximas. Não sei se foi no Enem, não me lembro direito. Eu sei que a faculdade logo ofereceu para ele uma bolsa integral, até ele concluir tudo. Ele disse, opa, eu aceito, mas só se der bolsa para todos os meus irmãos. Parece que era vários naquela época. Se alguém lembra desse episódio, vocês não vejam no jornal, né? Só eu que vejo. Tá certo. Então, aqui em Israel, o padrão também era esse. Os mestres escolhiam os melhores. E os pais de família também escolhiam os melhores mestres. Ou seja, havia aquela escolha. Só que aí Jesus vai dizer, eu escolhi vocês. Pergunta, a sociedade considerava que eles discípulos os melhores? Eles eram os melhores? Não. Na sociedade talvez era ralé, na verdade não. Talvez não. Na sociedade era esses cristãos. Era assim, viu? Mas que liga para esses cristãos? Era assim o padrão. E Jesus vai dizer, eu escolhi vocês. E é interessante que Jesus escolheu para nos tornarmos os melhores. Amém? A escolha do Senhor não é porque nós éramos os melhores. E a ideia aqui não é a acepção de pessoas. Tá? Porque Deus não faz acepção de pessoas. A ideia aqui é que Jesus chamou para tornar eles os melhores. Tornar eles o padrão. O padrão de Deus para a sociedade. O padrão de Deus para as igrejas de Deus que o Senhor ia salvar. O padrão de tirar aqueles discípulos de que eles eram tratados daquela forma para a sociedade. E o Senhor chamou e disse, olha, vocês não são melhores, os melhores da sociedade, mas vocês são aqueles que querem me seguir. Vocês assumiram um compromisso comigo. Vocês se arrependeram dos seus pecados. Vocês se comprometeram em me seguir para onde eu for. Jesus vai dizer, eu não tenho casa, eu não tenho cama, mas mesmo assim vocês quiseram me seguir. E o que os discípulos estão dizendo agora com essa escolha? Os discípulos estão dizendo, Senhor, o Senhor é o mestre. Quando uma pessoa assume e responde positivamente ao chamado pastoral, ele está dizendo, Senhor, o Senhor é o mestre. O Senhor é o supremo pastor. Quando uma pessoa aceita Jesus como Salvador, ele reconhece, existem vários mestres, mas o Senhor é o mestre. É o Senhor. Porque havia vários líderes religiosos, mas nenhum deles salvavam como nenhum dos dias hoje também salva. Há vários líderes religiosos, mas só Jesus salva. Amém? Há vários líderes de igrejas, mas só Jesus chama pastor. Ok? E um pastor chamado por Jesus é um homem arrependido, comprometido com o reino de Deus, disposto a servir a alguém que reconheceu que Deus tornou ele daquilo que não era melhor, porque estava lá no pecado, e tornou agora o melhor como padrão da sociedade. Pessoas que
estava totalmente no mundo de pecado, hoje são pastores. Conhece alguns deles? São pastores. A sociedade dizia, esse não presta. Talvez até a mulher, os filhos diziam, não presta. E o Senhor quebrantou o coração dele, ele se converteu, ouviu o chamado de Deus e hoje é padrão. Glória a Deus. E talvez a mulher que não queria que ele nem mais ficasse em casa porque vivia de manhã, de tarde, de noite, espancava de manhã, de tarde, de noite, hoje arrependido, convertido, pastor, ela ora para ele nunca sair de casa, porque ele assumiu um compromisso com o Senhor, com o mestre dos mestres, com aquele que tirou de que não era ninguém e agora tornou o padrão. E foi para isso que Deus chamou os pastores, para serem padrão. Tanto que lá em Apocalipse, eles são chamados de os anjos da igreja. Olha a comparação que é feita com eles. Anjos. Os anjos da igreja. Então Jesus mostrou para a sociedade judaica e mostrou para o mundo que Ele é que faz o melhor. Ele escolhe para colocar como seus servos os melhores, o padrão. Na verdade, irmãos, a igreja é o padrão de qualidade do mundo. E aqui não tem nada a ver com discriminação de pessoas ou acepção. Eu digo de padrão, do critério que era dado para, que Paulo disse para Timóteo. Qual foi o critério do pastor? E o pastor é o que? É o padrão ou não da igreja? O pastor é o padrão da igreja, assim como Deus é o padrão do pastor. E como Jesus é o padrão de todos nós, como servos dele. No versículo 2 ele diz assim: convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. A igreja é o padrão da sociedade, irmãos. Às vezes a sociedade não quer sair da vida de pecado, mas ela compreende que a igreja é o padrão. E ela não quer sair, às vezes, porque ela vai dizer: eu não consigo chegar nesse padrão. Eu não consigo deixar a bebida. Eu não consigo deixar a prostituição. Ou seja, humanamente ele vai entender isso. E só o Espírito de Deus pode levar ele a entender que é Jesus que faz. Assim como fez na vida do pastor. Assim como pode fazer, como Deus faz na vida daquele que se sente vocacionado para o ministério pastoral. E eu quero concluir dizendo o seguinte: os pastores que o Senhor chamou para a vida, o Senhor chamou os pastores para fazer deles e através da vida dele o melhor. O Senhor fez o melhor na vida do pastor, que salvou, converteu, e ainda fez o melhor, tornou ele padrão da igreja. Olha só a responsabilidade do pastor: padrão da igreja, e a igreja é padrão do mundo, e ele como igreja também é padrão do mundo, padrão de caráter, padrão de vida, mostrando que Deus tem um padrão para a humanidade, e se ela quiser viver, ela pode viver. Se a pessoa quiser viver, a família quiser viver, a família está toda destroçada, mas se ela quiser ter o padrão de Deus na casa dela, ela vai ter. Amém? A família pode estar toda destruída, mas se ela desejar o padrão de Deus na vida dela, ela vai ter. E ela tem aqui a porta aberta através da igreja e através do pastor como líder da igreja. Então os pastores foram chamados por Deus para, através dele, o mundo reconhecer que o Senhor é o supremo pastor, é o Senhor, como diz lá em Pedro: quando o supremo pastor aparecer, vai trazer a coroa de glória para aqueles que reconheceram que ele é o supremo pastor. Amém? E ele diz mais: o pastor deve ser amado pela igreja. Igreja, respeite o pastor, para que ele não realize a obra com tristeza, sabe? Com dor, mas com alegria, porque ele tem uma responsabilidade de entregar a igreja santa, pura, nas mãos do seu supremo pastor. Então, irmãos, entenda bem: quem não é pastor, reconheça essa autoridade. E a autoridade não é autoritarismo. Reconheça isso. E nesse reconhecimento,
Ore para que o pastor continue sendo padrão. Assim como Jesus não vai mudar, ele sempre é o padrão. Amém? Ele sempre é o padrão, não vai mudar. Pois é nele que o pastor se inspira e é nele que a igreja se inspira. Para ser padrão no mundo. Amém? E nessa noite de manhã se levantaram 2 aqui que desejaram responderam positivamente ao chamado de Deus para ser pastor. Hoje à noite, alguém deseja responder positivamente ao chamado pastoral? Ou alguém deseja responder positivamente a aceitar a Jesus como Salvador, se você ainda não é salvo? E se você já é salvo, deseja responder positivamente ao chamado pastoral? Diz: Senhor, eu quero. Eu sinto o teu chamado na minha vida. Se você deseja, eu queria que você se colocasse, você que pelos critérios da igreja, e pelos critérios bíblicos que nós vemos, pastor, homem, no caso, não é? Se você deseja ser um pastor, se você almeja, e você sente o chamado de Deus ao ministério pastoral, eu queria que você se colocasse de pé. De manhã, dois irmãos, nós vamos até aqui orar por eles também à noite. Irmão Bebé e irmão Kerr. Mas hoje à noite alguém pode almejar esse ministério também, pastoral. E se ainda não é convertido e deseja ser pastor, se converta hoje, que nós vamos orar também, que Deus pode chamar também hoje. Amém? Se você deseja, fique de pé. E nós queremos orar por você. E se você também deseja aceitar a Jesus como teu Senhor, como teu Salvador, você que ainda não é convertido, eu te convido ali aqui à frente, nós queremos orar com você. Quando o ministério do louvor está sendo ministrado, está ministrando o louvor, você está tendo a oportunidade de aceitar a Jesus e reconhecê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Se você deseja, vem aqui à frente, nós queremos orar com você. Amém? E você que deseja ir responder positivamente ao chamado de Deus, eu queria que você ficasse de pé. E que se alguém ficou de pé, já pode vir aqui à frente também, dizendo para a igreja, olha comigo para que eu possa, aqui eu confio no meu coração. Convido alguém aqui à frente, irmão Guilherme. Você que deseja, você que almeja o episcopado. E já convido junto com ele o irmão Dedé e o irmão Kevin que está aqui. Nós vamos orar. Eles foram chamados pela manhã. Mas eu gostaria que a igreja reconhecesse isso, pudesse estar orando também por eles. Não querem, já foi? Não veio agora à noite, né? Deus abençoe. E confirme cada dia esse chamado. Deus abençoe. Mais alguém nessa noite deseja responder ao chamado pastoral? Se alguém deseja, o padrão é alto, mas o dono da obra é o Senhor, e é Ele que faz. Amém? Ele é que cumpre. Então, toda a igreja, vamos louvar ao Senhor. Vamos ficar de pé, vamos louvar ao Senhor. Possa ser que alguém está aí meio ansioso e que não é fácil responder esse chamado. Mas se você deseja, te convido a vir aqui à frente também. Para nos acolher, nos chamar, porque em seus braços há segurança, a vida, a esperança, a salvação, a confirmação de que Ele que cuida, Ele protege, Ele que cuida, Ele que protege, Ele que confirma a vida de um pastor, a
a vida de uma família pastoral, a vida de uma família que não é uma família pastoral, mas é uma família de servo de Deus. É o Senhor que confirma, é o Senhor que protege, é o Senhor que cuida, que guarda, que sustenta. É o Senhor que faz. Bênção maravilhosa de Deus ser aquele que está debaixo da terra, cuidando da nossa família, cuidando da nossa vida. Está sempre de braços abertos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja está feliz por estes homens estarem aqui. Amém. Glória a Deus por isso. A primeira igreja batista Coroadinho, o pastor Calvino sempre fala sobre isso, é um celeiro de pastores. Né? Glória a Deus por isso. Pela boa visão que tem, o pastor Calvino tem ensinado isso a nós, que uma igreja, ela prospera quando se capacita pessoas chamadas por Deus para estar à frente, para estar comprometido com a obra. Cada vez mais o Senhor vai chamando e capacitando mais e mais. Amém? Deus tem nos dado a visão que vê muitos pastores, mas o chamado pastoral ele é particular. Ele é particular. É claro que ele é como Paulo motivou Timóteo, te firma, sabe? Te compromete cada vez mais. Não tenha medo. Mas a resposta é pessoal. E o chamado é particular. Há alguns tempos atrás, 1 ano, 2 anos, 3 anos, a sociedade olhava Dedé com esse desejo. 2 anos e pouco de convertido. 3 anos e poucos, né? 3 anos já. 3 anos e pouco. A sociedade dizia que o quê? Aí não dá. A igreja então, nem na porta da igreja ele estava, né? Mas para a glória de Deus, é isso que Deus faz. Deus tira de lá do lamaçal e torna padrão. É isso que ele vai ser em nome de Jesus. Guilherme, há pouco tempo, ainda é muito jovem. Não tinha nenhum compromisso com a palavra de Deus. Hoje nós temos observado para a glória de Deus que ele tem se comprometido cada vez mais com a palavra do Senhor, com a obra do Senhor. E tem percebido que é Deus que faz. Muitas pessoas não querem se colocar como líderes, porque é difícil? É. Mas quando a gente responde positivamente, a gente está dizendo: eu confio em Deus, eu confio no Senhor. Amém? E nós vamos orar por esses jovens que estão aqui. Jovens, né? E a igreja vai impor as mãos, né? Para louvar a Deus e aqui abençoar essa decisão deles. O irmão Kelly não está, orou pela nós, não precisamos ter. Que ele se sinta também privilegiado em receber essa oração também, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos orar. Amado querido Deus, em nome de Jesus, Pai, nós agradecemos ao Senhor, Senhor Deus, que a tua igreja, Pai, tem continuado a ser um celeiro de pastores, ó Pai. Nós cremos, ó Deus, que os teus servos que vieram aqui não vieram emocionados, só emocionados, Senhor. Vieram com a certeza que o Senhor chamou para o ministério pastoral. Reconhecendo, ó Deus amado, a tua soberania, o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia, Pai. E que, ó Deus, o Senhor que vai capacitar eles se tornarem padrão, Senhor. Padrão da tua igreja, Pai. Assim como o Senhor é padrão nas nossas vidas, ó Pai. Capacita, Senhor. Senhor, que eles continuem até o final do ministério, da vida deles, ó Pai. Com a mesma humildade que estão entrando, Senhor.
responder esse chamado para se preparar melhor no seminário. Senhor, abençoa. Consagra, Deus amado, esta decisão, Pai. E tome em tuas mãos a vida deles, das suas famílias, ó Pai. Para que nada venha atrapalhar e venha esfriar essa vontade, esse desejo, Pai, de cumprir esse chamado na vida deles, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai. Continua abençoando, Pai, a vida do teu servo, Dom Rogério, Pai. Breve pastor da tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. A vida, Senhor, do pastor Calvino, a vida daqueles que o Senhor mostra para a tua igreja, Senhor Deus, que também tem se levantado, Pai, e há de se levantar para ser padrão para a tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Pai. Senhor, abençoa o líder de célula, Senhor, que também tem sido usado, Senhor, como líder do pequeno grupo, Pai. Abençoa. Eles não são pastores consagrados pelo presbitério, mas têm cuidado também, Senhor, de muitas ovelhas, as ovelhas do Senhor, Pai, no pequeno grupo, na célula. E abençoa os teus servos aqui para que eles continuem sendo. Eles estão aqui à frente, Pai, porque a igreja reconhece que eles servem ao Senhor. Eles buscam ser exemplo. E a igreja, Pai, que ele está aqui feliz, porque o Senhor, Pai, tem confirmado essa decisão. E nós oramos, ó Pai, bendizemos e assim, ó Deus, pedimos a tua bênção sobre a vida deles e das suas famílias, ó Pai. E vão também, Senhor, tornar-se padrão também, Senhor, pela graça do Senhor, padrão da tua igreja, padrão da sociedade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus por isso. Deus seja louvado na vida dos irmãos e das suas famílias. Em nome de Jesus. Amém.